No começo, achei que fosse só mais uma lenda da internet, uma daquelas histórias bizarras que o povo conta ou também compartilha em fóruns obscuros, cheio de exagero e criatividade mórbida. Uma loja online só de sapatos usados. Mas não qualquer sapato. Eram sapatos dos mortos, sapatos que ainda guardavam algo dos antigos donos neles. Ninguém sabia quem estava por trás. Não tinha endereço físico, nem telefone, só um site velho, com um aviso sinistro na página inicial. Os passos continuam. Se você calçar, eles seguem com você. Teve gente que comprou só para zoar. Teve gente que nunca mais foi vista. E eu comprei um par. E agora eu daria qualquer coisa para voltar no tempo. Este site era para ser supostamente brincadeira, zoação, mas eu estava muito enganado. Vende-se sapatos dos mortos. O aluguel já estava atrasado. Eu estava desempregado fazia uns 3 meses. O cartão estava estourado e até meus amigos começaram a sumir. A ansiedade me comia por dentro e a insônia não ajudava em nada. Foi numa dessas madrugadas vazias, quando o mundo parece deserto, que eu encontrei o site. Era como se ele tivesse aparecido no meu navegador. Não me lembro de ter clicado em nada, nem de ter digitado o endereço. A página tinha um fundo preto. O logotipo era uma silhueta de um pé descalço manchado de vermelho. E acima a frase: todo passo tem um preço. Os modelos de sapatos estavam dispostos como uma loja comum, mas com nomes estranhos. Não era tênis Nike ou bota de couro. Era algo como Sapato 17, morador de rua atropelado em 2019. Salto 23, mulher encontrada no fundo do poço. Tênis 45, adolescente que sumiu após sair da escola. Os preços variavam, mas sempre baixos, 27, 19, 40. Ridículo, eu ri. Pensei que fosse uma campanha de marketing viral ou alguma arte conceitual da faculdade, mas algo me fez continuar. Talvez curiosidade ou tédio, ou aquela sensação incômoda de que, de algum jeito, aquilo era só para mim. Acabei comprando o tênis 31, homem afogado em represa, nunca identificado. Era simples, preto, meio gasto, do jeito que eu costumava usar. 2 dias depois, a caixa chegou. Não havia remetente nem código de rastreio, somente uma fita vermelha envolvendo o pacote e um papel dentro. Eles seguem quem tem sede de resposta. E de novo, deveria ser brincadeira, mas não por muito tempo. Naquela noite, coloquei os tênis, só por diversão, só para ver se eles serviam. Serviram perfeitamente, como se estivessem sido feitos sob medida, mas a sola estava úmida, molhada, como se estivesse saído da água agora mesmo. Eu andei pela casa, rindo da minha própria paranoia, mas a risada morreu quando olhei para trás. Havia pegadas no chão, molhadas. E o detalhe que me gelou o sangue, as pegadas, não batiam com meus pés. Eram maiores, muito maiores, como se alguém ou alguma coisa estivesse caminhando junto comigo, usando os mesmos sapatos. Naquela noite não dormi bem, e na manhã seguinte percebi outra coisa. Havia lama no tapete da sala. Mas eu moro em um apartamento no 8º andar e não tinha saído de casa ainda. Desde então, tudo piorou. Vizinhos começaram a reclamar de barulhos de passos no corredor.
passos pesados, arrastados. O elevador passou a parar sozinho no meu andar, mesmo sem ninguém apertando o botão. E eu comecei a sonhar com água escura, com o meu rosto afundando devagar, com mãos tentando sair de dentro de mim. Mas o pior ainda estava por vir. Tentei jogar os sapatos fora, mas eles voltaram. Faz uma semana que os tênis não saem mais do meu pé, literalmente. Já tentei puxar, cortar, até queimar os cardaços. Nada funciona. A cada tentativa, eles parecem mais apertados, mais fundidos à minha carne. A cada dia, a sola deixa rastros mais escuros. Agora, não é só água, é um líquido viscoso, com cheiro de mofo e sangue estagnado. Pensei em pedir ajuda, mas quem acreditaria em mim? Esses sapatos são muito esquisitos. Foi então que conheci Murilo, um entregador de app, 23 anos, com um sorriso nervoso e um olhar de quem carrega mais do que deveria. Ele me abordou no corredor do meu prédio, depois de me ver caminhando como um zumbi. Cara, você também comprou lá, né? Travei. O que ele quis dizer com lá? Mas antes que eu respondesse, ele puxou a barra da calça. Estava usando sapatinhos de criança, brancos, mais encardidos, cheios de desenho, desbotados de nuvens e balões. E um deles, o esquerdo, ainda pingava sangue fresco pela sola. Não era para mim, ele disse, a voz quase sumindo. Eu comprei como piada para minha sobrinha, mas os sapatos chegaram com um lápis de cera azul dentro e o nome Beatriz escrito com sangue na palmilha. Eu achei que fosse tinta e eu deixei minha sobrinha calçar. Ele engoliu em seco, os olhos marejados. 3 dias depois, ela desapareceu no quintal. Eu só virei de costas, por um segundo, só um segundo. E quando voltei, ela já não estava mais lá, no lugar dela. Ele respirou fundo, lutando contra as lágrimas. Só tinha o lápis azul, fincado na terra, e o sapato, com canetinha de pé ainda dentro. Meu estômago virou. Murilo abriu a mochila, puxou o que restava. Um dos sapatinhos infantis, agora ressecado, encharcado por dentro. Havia marcas de dente na borda, como se uma boca pequena, mas faminta, tivesse tentado roê-lo por dentro. E sabe o pior? Ele murmurou. E eu comecei a ouvir ela, de madrugada, batendo do lado de dentro do armário, me chamando com aquela voz doce. Tio Mu, achei mais um lápis para você. E se eu não responder, ela chora. Mas se eu responder, o armário abre sozinho. Murilo começou a tremer. Os olhos dele se voltaram para o meu pé. Eles estão crescendo, né? Os sapatos estão se alimentando da gente, como se ainda fossem os pés dos donos antigos, os que já morreram, e nós fôssemos só a carcaça. Fiquei sem fala. O terror que sentia até ali ganhou força. E se cada par vier com uma história não contada? E se cada item carregar um fragmento de alma, de dor, de sede? E o site? Naquela noite, tentei entrar de novo no site da loja, mas ele não abria mais. Só mostrava uma tela preta com a frase: a entrega foi feita. Agora vocês são parte do catálogo. Depois daquela noite, eu e Murilo não nos separamos mais. Ele começou a dormir no meu sofá, com o armário trancado por dentro e por fora.
Nós dois já não éramos mais os mesmos. Nossas peles estavam pálidas, com olheiras fundas, e os calçados pareciam cada vez mais vivos. O tênis que comprei passou a cheirar com carne podre. Comecei a ouvir bolhas estourando de dentro dele quando pisava, como se estivesse algo vivo andando na sola por dentro. E o Murilo? Os sapatinhos às vezes se mexiam sozinhos, sem o pé dele, como se uma menina invisível ainda os calçasse. Certa noite, ouvimos passos, mas não era no corredor, eram dentro das paredes. Do encanamento, escorria lama preta, do teto gotas vermelhas, e havia vozes infantis, doces, quase cantando. Direita, esquerda, o pezinho vai, se errar o passo, o inferno cai. Murilo tampou os ouvidos e eu tremia inteiro, mas o terror piorou quando um e-mail chegou. Sim, um e-mail, do nada, com o seguinte título: atualização do seu catálogo, item em destaque. No corpo do e-mail havia uma foto, minha foto, eu dormindo no sofá, com o tênis encharcado de sangue, e logo abaixo o anúncio: produto, corpo, hospedeiro, 88, andante, compatível com o par 31, afogado, condição, decomposição inicial, status, disponível para transferência. Comecei a gritar. Murilo correu até mim, mostrando o celular dele, o mesmo e-mail. Só que no dele havia uma foto da sobrinha, com sapatinhos e os olhos arrancados. O terror nos consumia, mas era tarde demais. Naquela madrugada, o armário do meu quarto abriu sozinho. Murilo correu para trancá-lo, mas parou no meio do caminho. Seu corpo inteiro travou. Ele caiu de joelhos, começou a desenhar no chão, com o lápis de cera azul. O lápis saía de dentro da língua dele, como se estivesse enterrado ali o tempo todo. E no chão, ele escreveu: ela quer andar de novo. Eu corri, saí do apartamento, descalço, sangrando, alucinando. Mas ao olhar para meus pés, percebi o impensável. Os sapatos estavam em outro lugar, lá no fim do corredor. E mesmo assim, eu continuava sentindo eles no meu pé. Foi quando entendi. Eles não estavam grudados nos meus pés. Eles estavam grudados na minha alma. Depois daquilo, eu não voltei para casa. Murilo ficou, ou o que sobrou dele. A última coisa que eu vi foi ele sorrindo, olhos vazios, os dedos cobertos de lápis de cera, cantando baixinho, enquanto o chão do quarto se transformava em uma espécie de carne viva latejando. Andei pelas ruas, feito mendigo, sem sapato, ou pelo menos era o que eu pensava, porque em cada reflexo, nas vitrines fechadas, nas poças d'água, nos vidros dos carros abandonados, os tênis encharcados ainda estavam lá, nos meus pés, nos pés da minha alma. 3 dias depois, achei um celular e nele tinha um e-mail para mim. Seu corpo foi aprovado para o acesso ao depósito final. Clique para ser levado. Não cliquei, mas a tela do celular piscou sozinha. Quando dei por mim, já estava num beco, num lugar que não existia no mapa. Frio, cinza, sem som de carros, sem cheiro de vida. E lá estava, a loja. Só que agora ela era diferente. Não tinha nome, não tinha vitrine, só uma porta vermelha,
coberta por pegadas de criança, mãos pequenas impressas em sangue seco, e o som dos passos sem corpo caminhando atrás da porta. Entrei. O interior era úmido, como se as paredes estivessem vivas. Cabides prendiam do teto, mas não seguravam roupas, seguravam peles, peles com números bordados, etiquetas com frases como cliente devolvido, uso temporário, cabeça dispensável, no chão sapatos, milhares, todos usados, todos pingando e todos olhando para mim. Sim, olhando, com olhos nas solas. Alguns abriram a língua do sapato como se fosse boca e falaram: Você andou longe, hein? Veio devolver o corpo ou trocar a alma? A promoção de hoje? Leve 2 pares e perca 3 dedos. Eu corri, tropeçando nos próprios gritos, mas aí encontrei uma cadeira e no centro da loja, sobre ela, um espelho. Não me via no reflexo, via Murilo, sentado, com a sobrinha no colo, os dois calçando os sapatos ensanguentados, ele sorrindo. Ela anda de novo. E você vai caminhar para sempre. A loja não vende sapatos. Ela entrega corpos, entrega fantoches, preparados para serem usados pelas almas que morreram com sede de vingança. Crianças atropeladas, mães apunhaladas, idosos esquecidos, todos presos em objetos comuns e todos com sede de andar de novo pelo mundo. Quando tentei sair, vi a placa na porta. Não aceitamos devoluções. Uma vez vestido o sapato, você é nosso. E eu? Estou escrevendo isso da calçada. Se você me ver na rua, andando com um tênis velho, que parece pingar, por favor, não me chame, porque talvez, só talvez, não seja mais eu. Se inscreva no canal, deixe o joinha, deixe os comentários e até a próxima. Tchau!